prosa. Todo mundo quer viver mais, mas existe uma pergunta que nem sempre fazemos. Estamos nos preparando para viver viver bem, os anos que conquistamos? Viver mais é uma conquista da humanidade, mas viver e envelhecer com autonomia, alegria, movimento, vínculos fortes, propósito, não acontece por acaso. É uma conquista diária. Eu sou a doutora Fátima Vieira e este é o Ponto de Prosa com Fátima Vieira, um espaço para conversarmos sobre ciência, vida, escolhas e tudo aquilo que nos ajuda a viver com esplendor depois dos 60. E hoje eu quero conversar com você sobre envelhecimento, protagonismo e movimento. Porque envelhecer não deveria significar desaparecer. Envelhecer pode significar continuar escolhendo, participando, aprendendo e construindo. E agora, nós vamos falar sobre o momento em que a vida nos obriga a escolher entre apenas sobreviver ou começar uma nova história. Na minha vida, essa virada aconteceu depois da aposentadoria. Depois de 36 anos dedicados à pesquisa científica, eu me vi diante de uma realidade completamente diferente. A rotina havia mudado. O lugar que eu ocupava profissionalmente havia mudado. E eu precisava descobrir quem era a Fátima para além do trabalho, dos títulos, da responsabilidade. Foi fácil, não. Nesse mesmo período, enfrentei um diagnóstico daqueles grave de osteoporose, com mudanças profundas na minha vida, todo jeito. Durante algum tempo, senti como se o meu corpo e a minha identidade estivesse dizendo: agora você precisa reconstruir. Eu poderia ter aceitado tudo isso, aceitado essa ideia de fragilidade como se fosse uma sentença, mas eu decidi transformar este corpo em laboratório. Eu voltei a estudar, busquei compreender o que estava acontecendo comigo, passei a olhar melhor para a minha alimentação, para a musculação, para o espaço, para o sono, cuidar das minhas emoções, pelas relações e escolhas cotidianas. Eu compreendi algo fundamental. Conhecimento sem ação não transforma ninguém. E agora, só pensando um pouquinho, nós vamos falar sobre uma verdade que incomoda, mas também liberta o nosso corpo, registra a vida que estamos vivendo. O corpo registra o tempo, mas também registra hábitos, medos, escolhas, coragem e cuidado. Isso não significa que controlamos tudo. Existem doenças, condições genéticas, acidentes, circunstâncias que não dependem apenas da nossa vontade. Mas existe uma parte da nossa saúde que é construída no nosso cotidiano, naquilo que comemos, na forma que dormimos, na maneira como administramos as nossas emoções, nos vínculos que cultivamos, eu estou falando de amizade, e nos movimentos que colocamos na nossa vida. Foi desse entendimento que nasceu uma frase que muito representa o que eu acredito. O que eu acredito de verdade. Quem governa o corpo é quem habita nele. Essa frase não é arrogância. Ela não desmerece médicos, fisioterapeutas,
nutricionista ou qualquer outro profissional. Ela não desmerece, mas eu acredito profundamente na ciência e na orientação profissional. Mas nenhum profissional pode viver a nossa rotina por nós. Nenhum médico pode dormir no meu lugar. Nenhum fisioterapeuta pode exercitar por mim, por nós. Nenhum nutricionista pode fazer nossas escolhas diárias. A orientação vem de fora, mas o compromisso precisa nascer aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. E, pensando nisso, agora vamos falar sobre o que realmente acontece quando uma pessoa madura volta a movimentar o corpo, o próprio corpo. Quando uma pessoa começa a caminhar ou a correr, não é apenas o corpo que se move. Ela muda a percepção que ela tem de si mesma e também as suas crenças começam a mudar. Aquela pessoa que dizia, eu não consigo, começa a perceber, opa, talvez eu consiga um pouco. Depois ela caminha alguns minutos, completa uma distância, volta no dia seguinte e aquilo que parecia impossível começa a fazer parte da sua vida. Isso aconteceu comigo. Quem caminha 3 quilômetros depois de anos de medo, que não fez nenhum exercício ou que fez apenas exercício, essa pessoa inaugurou uma nova percepção sobre si mesma. Às vezes, o primeiro passo não transforma apenas o corpo. Ele transforma a identidade. Agora vamos falar sobre o dia em que centenas de pessoas provaram que envelhecer também pode ser ocupar a cidade com alegria, coragem e pertencimento. Eu estou falando da corrida e caminhada Juventude 60+, onde nasceu um sonho. Eu não queria criar apenas um evento esportivo. Eu queria criar uma experiência, um espaço em que pessoas maduras pudessem sentir, ser vistas, acolhidas, respeitadas e admiradas. Um espaço em que caminhar 3 quilômetros tivesse tanto valor quanto correr 5. Um lugar em que filhos, netos, amigos, família pudessem celebrar juntos. Nessa corrida, tivemos 216 pessoas inscritas e um público estimado de 326 pessoas. Os números aqui, eles pouco importam. Eles contam apenas uma parte da história. Mas o que mais marcou foi ver aquela porção de rostos, a emoção das pessoas chegando, a alegria de quem recebeu a sua medalha, a coragem de quem participou de um evento esportivo pela primeira vez e teve muita gente assim. E o abraço de quem atravessou a linha de chegada. Ali ficou claro para mim que não estamos apenas construindo e realizando uma corrida. Estamos construindo uma nova imagem para o envelhecimento. Uma imagem de movimento, com beleza, dignidade, alegria e com protagonismo. Agora, nós vamos falar sobre uma das maiores forças da maturidade. Aprender a agir mesmo quando o medo ainda está presente. Envelhecer também significa atravessar mudanças. Entre elas está a aposentadoria, as perdas, as mudanças corporais, as mudanças nos relacionamentos, os recomeços profissionais e pessoais, e tudo isso exige inteligência emocional. Inteligência emocional não significa estar bem o tempo todo.
não é sorrir quando está sofrendo, não é fingir que o medo não existe. Inteligência emocional é reconhecer que sentimos sem permitir que aquela emoção governa todas as nossas decisões. É sentir medo e ainda assim dar um passo seguro. É sentir desânimo e ainda assim cuidar de si. É perceber que algo terminou e aos poucos abrir espaço para uma nova história. O protagonismo nasce dessas pequenas decisões repetidas e diárias. E agora nós vamos falar sobre a diferença entre simplesmente deixar o tempo passar e continuar participando da própria vida. Envelhecer com protagonismo não significa negar a idade. Não significa querer parecer mais jovem, isso é uma burrice. E não significa viver em guerra com o tempo. Eu não tenho que viver em guerra com o tempo. Significa reconhecer a idade que temos e perguntar: o que eu ainda desejo construir? O que eu ainda posso aprender? Como quero cuidar de mim? Quais relações por aí eu quero cultivar? Que contribuição ainda quero oferecer para o mundo? A pessoa protagonista não é aquela que controla tudo, não é mesmo. É aquela que participa, que faz escolhas, que procura informações, que pede ajuda quando precisa e que aceita adaptações sem se entregar automaticamente à ideia de incapacidade. Não precisamos voltar a ter 30 anos. Precisamos construir, com a idade que temos, uma vida que vale a pena ser vivida. E agora, nós vamos falar sobre o próximo movimento que a sua vida está pedindo. Talvez você esteja ouvindo e pensando, me ouvindo e pensando: eu queria mudar, mas não sei por onde começar. Você não precisa começar com algo grandioso. Pode começar com uma caminhada curta, com uma consulta que vem adiando, com um exercício acompanhado, com uma conversa importante, com uma retomada de um projeto, com uma aula, com um convite aceito. O mais importante não é confundir espera com preparação. Às vezes, ficamos esperando disposição, coragem ou mesmo um momento perfeito, mas isso não chega não. Mas muitas vezes, coragem aparece depois que começamos. Por isso, eu deixo uma pergunta: em que área da sua vida você precisa retomar o protagonismo? E qual é o melhor passo possível para você poder dar ainda hoje? Pensa nisso, ainda hoje. E envelhecer é um privilégio, mas viver esse privilégio com autonomia, movimento, alegria, vínculos e propósito é uma construção. Não podemos controlar tudo que acontece com o nosso corpo e com a nossa história, mas podemos participar, presta atenção, participar ativamente do cuidado, das escolhas, dos caminhos que ainda desejamos percorrer. Eu sou a doutora Fátima Vieira e este foi mais um episódio do Ponto de Prosa. Compartilhe essa conversa com alguém que precisa se lembrar de que ainda há vida, caminhos e possibilidades pela frente. E nunca se esqueça: quem governa o corpo é quem habita nele. Juventude 60 mais é atitude. Ponto de prosa, ponto de prosa, ponto de prosa, ponto.
de prosa.